Comparar frações é dizer qual delas é maior ou qual é menor, ou se elas são iguais, se elas são equivalentes, né? Como é que eu descubro se uma fração é maior ou menor que a outra? Como é que eu coloco em ordem crescente ou em ordem decrescente? Bom, eu tenho várias maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Uma das formas, um dos métodos é a gente comparar desta maneira. Eu tenho que Pedro e João são irmãos. Pedro disse que já leu 3/8 do livro que a mãe deles comprou. O João está lendo o mesmo livro e disse que já leu 4/5 do livro. Quem será que já leu mais, Pedro ou João? Ou será que eles leram a mesma quantidade? Porque as frações estão escritas nesse formato diferente, porém elas podem estar equivalentes. Elas podem estar significando o mesmo valor. Ao final de tudo, elas podem ser iguais, equivalentes, né? Mas como é que eu descubro se elas são ou não equivalentes? Então, assim, eu posso, por exemplo, descobrir quanto que 3 vale dentro de 8, 4 dentro de 5, formando aqueles numerais decimais e depois comparando casa por casa, que é o caso de comparar pelos números decimais. Ou eu posso, por exemplo, comparar pela própria fração, fazendo com que os inteiros que estão diferentes se tornem iguais. Por que se tornem iguais? Porque a gente está falando do mesmo livro. Então, o Pedro dividiu em 8 e falou sobre 3. O João dividiu em 5 e falou sobre 4. Porém, é o mesmo livro. Então, eu posso fazer com que os números se tornem iguais. E como é que eu posso fazer com que números diferentes se tornem iguais? Lembram lá daquela matéria sobre fazer com que os números se tornem o mesmo valor? Então, eles estão em posições diferentes, em tempos diferentes, eles são diferentes, mas eles podem se tornar iguais se eu encontrar na família deles o múltiplo comum. O que é múltiplo comum? Todo mundo lembra do MC? Múltiplo comum é quando, lembrando que múltiplo é o resultado da multiplicação, tá? É quando esse múltiplo é igual tanto para um quanto para o outro. Eu tenho a família do 8, então eu tenho os múltiplos de 8, né, que é dado sempre de 8 em 8. Os múltiplos de 5, família do 5, que é dado sempre de 5 em 5, né? E o múltiplo comum é o resultado igual que tem no 8 e no 5, por exemplo. Então, como que eu acho esse MC? Por que MC, gente? Porque pode ser qualquer múltiplo igual. Eu não estou pedindo para trabalhar com MMC. O que seria o MMC? O MMC seria o primeiro MC. MC é qualquer múltiplo comum, qualquer resultado igual da multiplicação. O primeiro MC é, tirando o zero, o primeiro encontro lá na frente, depois que eles começaram a saltar. Então, o primeiro MC, a gente dá até um nome especial, a gente chama de MMC. E muitas vezes a gente prefere trabalhar com MMC porque ele já tem uma forma reduzida. E trabalhar com numerais reduzidos é melhor. Mas eu posso trabalhar com um número maior também, não tem problema. O importante é fazer com que os números dados se tornem iguais. Então, na verdade, eu preciso achar um MC entre eles. E se eu quiser trabalhar com o reduzido, o primeiro de todos, eu estarei trabalhando com o MMC, certo? 8 e 5 se encontram em que múltiplo comum? Qual é o múltiplo igual para 8 e 5? 8 e 5, vocês se lembram? Eles são primos entre si. O que é isso, primos entre si? Os números são considerados primos entre si quando eles só têm como divisor igual o 1. Porque eles não têm nenhum outro encontro ali, nenhum outro fator no meio gerando os dois, somente um. Então eles só vão se encontrar mesmo lá na frente, quando o 8 saltar 5 vezes e o 5 saltar 8 vezes. Então é a multiplicação de um pelo outro. Então, quando os números forem primos entre si, eu sei que ao multiplicar os dois, ou mais, né? Eu terei o primeiro encontro, que é o MMC. Isso sempre acontece? A multiplicação dos números dados dará sempre o MMC? Não.
Quando os números forem primos entre si, a própria multiplicação dará o MMC. Em outros casos, não. Se fosse o 6 com o 8, o primeiro encontro é no 24. Mas se eu multiplicar 6 vezes 8, eu vou ter o 48, que na verdade é o segundo encontro. E como é que eu sei que é o segundo encontro? Porque eles têm o 1 como divisor igual e também o 2. Então eu sei que a multiplicação entre eles dará o dobro do que daria se eles fossem primos entre si. Então 6 e 8 não são primos entre si, porque eles têm o 1 e o 2 como divisores iguais. Então, se eu multiplicar os dois, eu vou achar um MC, porém não é o primeiro, porque o primeiro aqui é o 24, tá? No caso do 8 e do 5, eles são primos entre si, porque o único divisor igual, ó, o único divisor igual é o 1. Então, eles vão se encontrar na multiplicação entre eles mesmo. Então, 8 vezes 5, eles se encontram no 40 pela primeira vez. Então, 40 é um MC, porém é o primeiro MC que a gente chama de MMC, tá? Então, 8 e 5 se encontram no 40, que no caso aqui é o primeiro MC, mas poderia ser qualquer MC, qualquer múltiplo comum, tá? Agora, eu tenho que ver o seguinte, como é que 8 virou 40? Porque agora o 8 não é mais 8, o 8 agora será 40. Então, aqui, ó, o 8 será 40 e o 5 aqui também será 40. Eu transformei os números diferentes em números iguais. Agora, o que eu tenho que fazer com o numerador que estava aqui dentro? Se o 8 foi modificado, ele cresceu 5 vezes, o 3 que estava lá dentro também cresceu 5 vezes. O que eu fizer embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima. É a equivalência dos numeradores, porque o numerador ele é tirado do denominador. Se eu mexer no denominador, é claro que o numerador será mexido, certo? Então, o 8 virou 40, quer dizer que ele cresceu 5 vezes. Se ele cresceu 5, o 3 obrigatoriamente cresceu 5 vezes, virando agora 15. O 5 virou 40, significa que ele cresceu 8 vezes. Se o 5 cresceu 8 vezes, o 4 que está aqui dentro cresceu 8 vezes. Então, ele virou 32. Agora fica fácil comparar. Dentro de 40 pedaços, quem é o maior e quem é o menor? 15 é menor que 32. E 15 pertence a 3 oitavos aqui, né? O 15 40avos. E o 32 40avos pertence ao 4 quintos. Então, voltando para a original, 15 40avos é menor do que 32 40avos, certo? Então, o Pedro leu menos que João, porque 3 oitavos é menor do que 4 quintos, que a gente verificou aqui na equivalência feita. Então, a gente usou o quê? A gente fez a igualdade dos denominadores, aí a gente fez a equivalência dos numeradores, né? O que foi feito embaixo, a gente repetiu em cima, e tornando os de baixo iguais, fica fácil olhar pelos de cima quem é maior e quem é menor. Neste caso, 3 oitavos é menor que 4 quintos e eu verifiquei pelo 15 40avos ser menor do que 32 dentro de 40, certo? Então, essa é uma das formas de se comparar frações.